Você já parou para se perguntar por que certos sentimentos simplesmente não vão embora? Mesmo depois de tanto tempo, de tantas reflexões, de tanto entendimento? Porque, mesmo sabendo de onde eles vêm, eles ainda moram em você. É como se existisse uma parte sua que compreende tudo, mas outra que ainda sofre silenciosamente, que repete padrões, que vive em ciclos. Talvez você já tenha notado isso nos seus relacionamentos. Você promete que será diferente da próxima vez, que agora você sabe o que quer, que agora é outra pessoa. Mas de forma quase mágica ou trágica, tudo parece se repetir. Você se pega atraindo os mesmos tipos de pessoas, vivendo as mesmas dores emocionais, mesmo que em contextos diferentes. E em algum momento, uma pergunta ecoa: será que o problema sou eu? Ou talvez, em silêncio, você carregue aquela sensação constante de que está sempre exagerando, ou nunca sendo o bastante, de que algo em você sempre é demais ou de menos. Você sente que precisa se ajustar o tempo inteiro, como se existisse uma medida invisível que você nunca consegue alcançar. Isso cansa, isso adoece por dentro. Mas o mais importante, isso tem origem. Esses sentimentos, essas repetições, essa sensação de inadequação, eles não surgem do nada na vida adulta. Eles não aparecem quando fazemos 18 anos ou quando entramos em um relacionamento. Não são frutos de um erro pontual ou de uma única decepção. Esses padrões, muitas vezes, nascem em algo muito anterior. Algo profundo, algo que nem sempre é visível, mas que grita dentro da alma. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, dizia algo poderoso: aquilo que você não traz à consciência se manifestará em sua vida como destino. Em outras palavras, enquanto você não iluminar o que está escondido dentro de você, vai achar que a vida está acontecendo contra você, quando, na verdade, é a sua história não contada que está escrevendo o roteiro dos seus dias. E aqui vem uma das verdades mais desconfortáveis e, ao mesmo tempo, mais libertadoras. Às vezes, o que molda você não é uma lembrança, mas uma mentira que você não escolheu acreditar, uma mentira que você não criou, mas que você herdou. Talvez em algum momento da infância você sentiu que precisava agradar para ser amado. Talvez entendeu que se destacasse demais, alguém ao seu redor se sentiria diminuído, e isso se tornou perigoso. Talvez você acreditou, sem perceber, que precisava ser menos para caber, ou que precisava ser perfeito para não ser abandonado. E essas ideias, que no passado pareciam estratégias de sobrevivência, hoje se transformaram em verdades silenciosas que guiam suas escolhas, seus medos, seus relacionamentos e sua autoestima. Você já se perguntou: quantas decisões da minha vida foram tomadas por partes feridas de mim mesmo? Você pode ter feito escolhas importantes com base em sensações que nem sabia de onde vinham. Pode ter desistido de algo por medo de rejeição, aceitado menos do que merece por medo de ficar só, ou se calado quando queria gritar por não querer ser um problema. E enquanto essa mentira não for exposta à luz da consciência, ela continuará agindo nos bastidores, continuará influenciando a forma como você se enxerga, como se relaciona e até como se permite ser feliz. Por isso, neste vídeo do canal Mentalidade Inabalável, nós vamos mergulhar fundo nessas raízes ocultas. Vamos desvendar os porquês por trás dos padrões que mais te machucam. Mas antes de continuar, eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Se inscreva aqui no canal Mentalidade Inabalável. Esse canal é um espaço para quem quer se entender de verdade, para quem quer parar de viver no automático e começar a reconstruir sua história com consciência, coragem e profundidade.
Aqui, cada vídeo é um convite à introspecção, uma ferramenta para te ajudar a romper ciclos, a se libertar de narrativas antigas, a se reconectar com o que é mais verdadeiro em você. Se você sente que está pronto para encarar as suas sombras com honestidade, mas também com compaixão, então esse canal é o seu lugar, porque a verdadeira força emocional não vem de fingir que está tudo bem. Vem de olhar para dentro com coragem e reconstruir pouco a pouco o que foi distorcido. Continue comigo. No próximo bloco, vamos falar sobre como os padrões emocionais que herdamos se formam na infância e como eles se perpetuam mesmo quando crescemos. Você vai começar a entender de forma prática que a sua mente repete o que te faz mal e como você pode começar a sair desse ciclo. Nos vemos no próximo bloco. Mas lembre-se, a transformação começa quando a consciência desperta. Você já teve a sensação de que está preso em um padrão que não consegue explicar? Como se certas situações, certos sentimentos, certas pessoas simplesmente voltassem para a sua vida, com nomes diferentes, mas com a mesma dor? Muitas vezes achamos que já superamos algo, que só porque temos consciência do que vivemos, conseguimos nos libertar. Mas a verdade é mais profunda e, por isso mesmo, mais desafiadora. A infância, ao contrário do que muitos pensam, não termina quando crescemos. Ela não fica para trás como uma caixa de brinquedos esquecida no sótão. Ela continua viva, respirando, silenciosa, como uma estrutura psicológica que guia, muitas vezes sem percebermos, a maneira como nos relacionamos conosco, com os outros e com o mundo. Carl Jung, cuja visão inspira profundamente o conteúdo do canal Mentalidade Inabalável, enxergava a infância não apenas como um período da vida, mas como um arquétipo poderoso. Para ele, a criança interior não é só uma lembrança doce ou traumática, é uma parte ativa da nossa psique, um símbolo de potencial, de memória emocional, de vulnerabilidade pura e, ao mesmo tempo, de força criativa latente. E aqui está algo essencial que precisamos reconhecer. Para muitos de nós, essa criança ainda está vivendo em modo de sobrevivência. O que isso significa? Desde muito cedo, o nosso sistema emocional se adapta ao ambiente em que nascemos. Se crescemos cercados por amor condicional, aprendemos que só seremos amados se nos comportarmos de uma certa forma. Se vivemos num lar onde os sentimentos eram ignorados ou ridicularizados, aprendemos a esconder o que sentimos. Se presenciamos instabilidade emocional, aprendemos a andar nas pontas dos pés, atentos, tensos, hiperconscientes de tudo. E o mais duro é que nada disso foi uma escolha racional. Nosso sistema nervoso não esperou lógica. Ele simplesmente reagiu para nos proteger. Fez o que podia com os recursos que tinha. E naquela época, essas adaptações foram vitais. Salvaram você de dores maiores. Mas hoje, elas continuam agindo. Mesmo que o ambiente tenha mudado, mesmo que as pessoas ao seu redor sejam diferentes, mesmo que você tenha amadurecido, estudado, viajado, evoluído, você já parou para refletir sobre isso? Quantas atitudes suas hoje não são realmente suas, mas sim da criança que ainda tem medo de não ser suficiente ou que acredita que precisa carregar o peso do mundo nas costas para ser aceita, ou que aprendeu que se expressar é perigoso, então vive se calando? Essa criança ainda vive em você e, em muitos momentos, é ela quem dirige sua vida. Ela aparece quando você se sente rejeitado com pequenos gestos, quando você busca aprovação em tudo o que faz, quando tem medo de dizer não e ser abandonado, quando sente uma raiva que parece maior do que a situação exige, quando se sabota bem no momento em que estava prestes a conquistar algo importante. Essas reações não vêm do seu eu racional, vêm de um lugar mais antigo,
de um roteiro que foi escrito antes mesmo de você entender o que era certo ou errado. Mas aqui vai algo poderoso. Enquanto esse roteiro for inconsciente, ele continuará sendo o autor da sua história. E é por isso que trazer essa criança à consciência é o primeiro passo para a libertação. No canal Mentalidade Inabalável, o nosso compromisso é com essa verdade, que o autoconhecimento é o único caminho capaz de romper ciclos profundos, e que olhar para dentro não é fraqueza, é coragem, a coragem de revisitar o que te formou, para ressignificar o que te limita. Imagine por um instante, e se sua ansiedade for, na verdade, uma criança em pânico, tentando prever o que vai dar errado para evitar a dor? E se a sua dificuldade em confiar nos outros for reflexo de um lar onde confiar era perigoso? E se o seu perfeccionismo for só um escudo, construído para se sentir digno de amor? A criança interior não quer ser esquecida, ela quer ser ouvida, compreendida, acolhida. Você pode ser o adulto que ela precisava. Você pode resgatar essa parte e dizer: agora você está segura, eu estou aqui. No próximo bloco, nós vamos explorar como reconhecer os sinais dessa criança ferida em sua vida adulta, nos relacionamentos, nas escolhas profissionais, nos comportamentos automáticos. Você vai começar a entender como essa criança criou um eu adaptado, que muitas vezes sabota seu crescimento, e como começar a libertar-se disso. Se essa mensagem está tocando você de alguma forma, considere se inscrever aqui no canal Mentalidade Inabalável. Esse canal é um espaço seguro, profundo, sem clichês, feito para quem está pronto para enxergar o que poucos têm coragem de ver, a si mesmo com verdade. E lembre-se, a maior força nasce quando você decide cuidar do que ninguém nunca cuidou em você. Você já se perguntou por que mudar é tão difícil, mesmo quando você sabe que precisa? Por que certas atitudes se repetem quase como um reflexo automático, mesmo depois de anos de terapia, de leitura, de consciência? É como se algo dentro de você, silencioso, invisível e antigo, te puxasse de volta para o mesmo lugar. E a razão disso é mais profunda do que parece. Desde muito cedo, o seu corpo aprendeu a responder ao ambiente emocional ao redor. Ele respondeu ao tom de voz dos seus cuidadores, a tensão no ar antes de uma discussão, ao "eu tô aqui presente" ou à ausência dele. Respondeu às expressões faciais, à insegurança de quem deveria ser porto seguro, à sobrecarga emocional, à distância afetiva. Cada silêncio, cada explosão, cada momento de rejeição foi gravado, não só como uma lembrança, mas como um mecanismo de sobrevivência. E esses mecanismos, com o tempo, viraram modos de ser. Aquilo que hoje você chama de minha personalidade ansiosa, minha dificuldade de confiar, meu jeito controlador, minha tendência de fugir, e quando me sinto exposto. Tudo isso pode, na verdade, ser estratégia de autoproteção que você desenvolveu antes mesmo de saber colocar sentimentos em palavras. E aqui está a parte mais importante. Esses padrões são tão difíceis de questionar, não porque são poderosos, mas porque parecem ser você. Você não lembra quando os aprendeu. Você só sabe que eles estão aí. E por isso, quando tenta mudá-los, sente que está perdendo uma parte de si. Carl Jung já intuía isso há décadas. Hoje, a neurociência, o cérebro e o sistema nervoso não apenas processam experiências emocionais, eles se estruturam ao redor delas. Ou seja, uma criança que aprendeu a ficar quieta para evitar conflitos, não apenas escolhe o silêncio, ela se torna o silêncio. Ela incorpora o retraimento. Ela entende que existir menos é mais seguro. E leva isso para a vida adulta, onde ainda tenta sobreviver com as mesmas estratégias que um dia foram proteção, mas que hoje são prisão. Você consegue perceber o peso disso?
Muitas vezes, o crescimento pessoal dói não porque você está falhando, mas porque você está perdendo. Não perdendo no sentido negativo, mas perdendo partes de uma identidade que foi construída em cima do medo, da dor, da adaptação. Você não está apenas mudando hábitos, você está desembaraçando a sua identidade da sua sobrevivência. E isso leva tempo, leva coragem, leva compaixão, porque esses padrões, por mais limitantes que sejam hoje, foram essenciais lá atrás. Eles te protegeram. Eles foram a forma que você encontrou para continuar. Eles foram escudos invisíveis que você ergueu para não colapsar diante do abandono, da negligência, da ausência de afeto, da instabilidade. E por isso, eles não são ruins, eles não são errados, eles só não são mais necessários. É como uma armadura usada por anos. Ela te salvou em muitas batalhas, mas agora está pesada demais, rígida demais, limitando demais. E aqui está o ponto mais libertador. Você pode agradecer a essa armadura e deixá-la ir. Você pode honrar a criança que precisou se esconder e, ao mesmo tempo, permitir que o adulto que você é hoje tenha espaço para existir com liberdade, inteireza e presença. No canal Mentalidade Inabalável, nós olhamos para essas camadas invisíveis com profundidade e respeito. Porque entendemos que mudar não é sobre consertar nada. É sobre lembrar quem você era antes de se adaptar tanto para caber. E isso não é um processo mental apenas. É um reencontro com a sua essência emocional. Você já pensou que talvez o seu verdadeiro eu esteja justamente atrás daquilo que mais te incomoda hoje? A sua raiva pode esconder uma voz calada há anos. A sua insegurança pode conter a história de alguém que nunca foi validado. A sua necessidade de controle pode proteger um coração que nunca foi cuidado. E quando você começa a enxergar essas camadas, algo muda. Você deixa de se julgar e começa a se compreender. Deixa de se culpar e começa a se acolher. Deixa de fugir de si mesmo e começa, enfim, a voltar para casa. No próximo bloco, vamos aprofundar esse olhar. Vamos entender como a identidade de sobrevivência influencia diretamente os seus relacionamentos. Você vai ver como essa criança adaptada ainda interfere nos seus vínculos mais íntimos e o que é preciso fazer para transformar isso com consciência, presença e amor. Se isso está fazendo sentido para você, se inscreva aqui no canal Mentalidade Inabalável. Esse é um espaço para quem não quer mais viver no piloto automático. Para quem sabe que tem algo mais profundo pedindo cura e que está pronto para fazer essa jornada, com coragem, com verdade, com alma. Lembre-se, mudar não é perder quem você é. É deixar de ser quem você precisou ser para sobreviver. Nos vemos no próximo bloco. Ao longo da vida, aprendemos a nos proteger. Criamos padrões, estratégias, formas de nos comportar que nos mantiveram seguros. Mas, no processo de nos proteger, muitas vezes nos perdemos de nós mesmos. Essas estratégias, por mais que tenham uma função essencial, têm um preço. E o preço, muitas vezes, é a autenticidade. Carl Jung chamou esse fenômeno de sombra. A sombra não é algo maligno, como alguns pensam. Ela é simplesmente tudo aquilo que reprimimos em nós para sermos aceitos. Tudo que escondemos, sufocamos, abafamos, não por maldade, mas por necessidade. Desde muito cedo aprendemos, mesmo sem perceber, que certas partes de nós eram indesejáveis. Nossa raiva causava problemas, nossa sensibilidade era chamada de fraqueza. Nossa espontaneidade soava como falta de educação. Nossas opiniões eram interpretadas como desrespeito. Nossa dor, ignorada ou minimizada. E então, começamos a recalcular nossa essência,
a editar o que mostramos, a filtrar nossas emoções, a nos dividir entre o que sentíamos e o que era aceitável sentir. É nessa cisão que nasce a sombra, e é dentro dessa sombra que a mentira começa a crescer. A mentira de que você precisa ser outra pessoa para ser amado. A mentira de que há algo errado com você por sentir tanto. A mentira de que, se for verdadeiro demais, será rejeitado. E para sobreviver emocionalmente, desenvolvemos o que Jung chamou de persona. A persona é uma máscara, mas não no sentido de falsidade. Ela é uma versão adaptada de nós mesmos, moldada para se encaixar, para ser elogiada, para não ser abandonada. A persona é aquele você que aprendeu a ser agradável, controlado, produtivo, educado, competente. É quem você precisou ser para minimizar a rejeição e maximizar a aceitação. Mas cada vez que essa máscara é colocada, algo verdadeiro em você é empurrado para o escuro. Sua raiva legítima, suas necessidades, sua vulnerabilidade, sua intuição, sua voz real. A persona não é falsa, ela apenas não é completa. Ela é a casca que esconde o núcleo. E o maior problema é que, com o tempo, esquecemos que estamos usando essa máscara. Esquecemos que ela foi uma criação. E começamos a acreditar que somos ela. Crescemos confundindo a persona com o self, com o nosso verdadeiro eu. E isso nos leva a viver uma vida inteira tentando manter uma imagem, enquanto, no fundo, sentimos que algo está sempre faltando. Como se uma parte essencial de nós tivesse sido deixada para trás. Você já sentiu isso? Uma desconexão sutil, um vazio que não se preenche com conquistas, uma insatisfação que aparece mesmo quando tudo parece estar bem? Talvez seja a sua alma pedindo espaço para voltar a ser inteira. A partir do momento em que vivemos apenas através da persona, começamos a ouvir duas vozes internas. Uma voz que diz: seja forte, seja calmo, seja perfeito, não incomode. E outra, mais suave, mais escondida, que diz: eu estou cansado, eu preciso ser visto, eu quero ser verdadeiro. São essas duas vozes que travam batalhas dentro de nós. E enquanto a persona tenta proteger, a sombra clama por liberdade. Por isso, o caminho do autoconhecimento não é apenas sobre se tornar melhor, é sobre se tornar mais inteiro, mais verdadeiro, mais alinhado com o que realmente vive dentro de você. No canal Mentalidade Inabalável, nós criamos um espaço onde essa jornada pode acontecer com profundidade e segurança. Aqui, você não precisa fingir nada. Você pode questionar o que parecia certo. Pode chorar por partes esquecidas. Pode se redescobrir, sem pressa, sem máscaras, sem medo. Porque a verdadeira cura não acontece quando você se encaixa perfeitamente em expectativas externas. Ela acontece quando você finalmente para de fugir de si mesmo. E aqui vai uma verdade poderosa. A sua sensibilidade não é um problema. A sua raiva não é um erro. O seu desejo de ser verdadeiro não é fraqueza. Eles são convites para reencontrar sua essência. No próximo bloco, vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos falar sobre como viver preso à persona pode afetar diretamente seus relacionamentos, sua autoestima e até mesmo sua espiritualidade. Você vai começar a enxergar onde na sua vida ainda está atuando, quando, na verdade, queria apenas ser. E se você está sentindo que algo dentro de você quer acordar, se revelar, florescer, esse canal é para você. Se inscreva aqui no Mentalidade Inabalável e siga comigo nessa jornada de volta para si mesmo. Lembre-se, a persona te protegeu, mas agora é hora de viver com a alma descoberta. Você já se sentiu cansado, mesmo sem fazer esforço físico? Como se existisse um peso invisível nos seus ombros. Uma exaustão que não vem do corpo, mas da alma? Muitos adultos carregam essa sensação de vazio, confusão ou
Esgotamento emocional, mesmo quando por fora parecem estar indo bem, mesmo quando estão cercados de elogios, conquistas, produtividade, eles seguem sorrindo, fazendo, funcionando, mas algo dentro deles não está em paz. E a razão disso, na maioria das vezes, não é visível. Está escondida nas camadas mais profundas da psique, por baixo da performance, da gentileza, da força aparente. Há uma dor que nunca teve espaço para respirar. A verdade é dura, mas libertadora. Muitos dos nossos traços são, na verdade, respostas ao medo. Uma criança que aprende a reprimir sua raiva porque ela não é bem-vinda se torna fácil de lidar. Uma criança que entende que mostrar tristeza incomoda se transforma em forte. E o mundo, de forma cruel e inconsciente, recompensa essas performances. O adulto que não reclama, que suporta tudo, que nunca chora, é elogiado por ser maduro. O adulto que está sempre sorrindo, sempre disposto, mesmo quando está exausto, é chamado de positivo. Mas o que poucos percebem é que por trás dessas máscaras socialmente aplaudidas, há tensão constante, porque essas atitudes não surgiram de uma escolha consciente. Elas nasceram do medo de não ser amado como se é. E o mais trágico, esses padrões não parecem defesas, eles parecem personalidade. Você começa a acreditar que é só assim mesmo, que nasceu calado, que nunca foi de se impor, que é naturalmente forte, mas no fundo, o que você chama de jeito de ser pode ser, na verdade, um jeito de sobreviver. Carl Jung nos alertava sobre esse perigo. Quando perdemos contato com a totalidade de quem somos, perdemos também o acesso à nossa bússola interna. Ele chamava isso de self, a parte mais autêntica, íntegra e sábia que habita em nós. Não é o ego, não é a persona, é aquela essência que sabe o que precisa, o que sente, o que deseja, o que vibra com a vida. Mas quando crescemos, nos moldando o tempo inteiro ao que o mundo quer, nos desconectamos dessa bússola. Deixamos de viver de dentro para fora e passamos a viver em reação ao que pensamos que os outros esperam de nós. Vivemos tentando agradar, tentando não incomodar, tentando caber, tentando ser alguém. Mas enquanto isso, vamos nos afastando cada vez mais de quem somos de verdade. E essa desconexão tem um preço altíssimo. É ela que prepara o cenário para uma mentira que ninguém nos conta, mas que todos sentimos. A mentira de que não somos suficientes como somos. A mentira de que precisamos sempre fazer mais, mostrar mais, ser mais. Essa é a raiz silenciosa de muitas ansiedades, inseguranças, crises existenciais, porque a alma sente quando está vivendo uma versão distorcida de si. Ela sente quando não está sendo ouvida. Ela sente quando está vivendo para manter uma imagem e não uma verdade. E talvez seja esse o seu momento agora. Talvez você esteja sentindo esse vazio. Talvez esteja se perguntando por que, mesmo com tantas tentativas de mudar, tudo parece igual. Ou por que, mesmo rodeado de gente, se sente sozinho. Ou porque acorda com um aperto no peito, mesmo tendo uma vida estável. Se esse é o seu caso, respire fundo. Não há nada de errado com você. Você apenas se afastou de si mesmo para sobreviver. E agora, você tem a chance de voltar. No canal Mentalidade Inabalável, nós não falamos de crescimento pessoal como uma escada infinita de melhorias. Falamos de reconexão com a essência, de lembrar quem você era antes de se moldar, de resgatar partes esquecidas, de parar de sobreviver e começar a viver. Se você sente que está pronto para essa jornada, se inscreva aqui no canal, não para seguir um padrão, mas para quebrar os padrões que te afastaram de si. No próximo bloco, vamos explorar como essa desconexão entre quem somos e quem aprendemos a ser se manifesta nos relacionamentos. Você vai entender por que atrai certos tipos de pessoas,
porque repete as mesmas histórias emocionais, e como tudo isso está ligado à sua criança ferida e à sua persona social. Nos vemos lá. E lembre-se, você não precisa ser o que o mundo quer. Você precisa apenas ser inteiro. E a sua alma sabe o caminho de volta. Existe algo que vive por trás de quase todas as nossas inseguranças. Algo que se esconde por trás da nossa dúvida, mesmo quando tentamos nos convencer de que estamos confiantes. Algo que se infiltra no meio do nosso sucesso, mesmo quando estamos comemorando. Uma crença silenciosa, plantada tão cedo que deixou de parecer crença e passou a parecer verdade. Está na base do seu medo de se mostrar. Está na hesitação antes de falar o que realmente sente. Está no seu perfeccionismo, na sua autoexigência, na sua dificuldade em confiar. E agora, talvez pela primeira vez, estamos prontos para encará-la com honestidade. Carl Jung dizia que o que não é trazido à consciência retorna como destino. E essa mentira, essa ideia profundamente enraizada, precisa ser trazida à luz. A mentira mais feia de todas não foi dita em voz alta, não estava escrita em nenhum lugar. Ela foi sentida. Sentida repetidamente, nos momentos mais sutis da infância, em cada vez que você chorou e não recebeu colo, em cada vez que seus sentimentos foram ignorados, minimizados ou ridicularizados, em cada vez que te pediram para não fazer drama, engolir o choro, parar com isso, em cada vez que o carinho vinha só depois de você obedecer, performar, agradar. A mentira era essa. Você, do jeito que é, não é suficiente para ser amado. E talvez ninguém tenha dito isso com todas as letras. Mas seu corpo sentiu, seu coração registrou, sua psique aprendeu. Você entendeu, já ainda criança, que para ter amor, precisaria mudar quem você era. Precisaria ser menos intenso, menos sensível, mais controlado, mais perfeito. E aos poucos, sem nem perceber, você começou a se moldar. Começou a sorrir quando queria chorar, a calar quando queria gritar, a se ocupar quando queria apenas ser abraçado. Essa mentira não é apenas emocional, ela é biológica. Estudos em neurociência afetiva mostram que o nosso sistema nervoso, quando exposto de forma repetitiva à rejeição ou ao amor condicional, reestrutura a forma como processamos emoções, vínculos e até mesmo a nossa identidade. O seu cérebro aprendeu que expressar o que sente pode ser perigoso, que depender emocionalmente pode gerar dor, que mostrar a sua verdade pode afastar as pessoas. E por isso, ele construiu camadas. Camadas que hoje você talvez chame de meu jeito, mas que são, na essência, defesas. Você percebe como Mudando isso vai, tudo. a forma como você se relaciona, como você reage a críticas, como você se sabota quando algo bom está para acontecer, como você atrai pessoas que te confirmam sem querer essa mentira original. É como se uma parte sua dissesse o tempo inteiro: se você for você mesmo, não vão ficar. Se você mostrar o que sente, vão se afastar. Se você precisar de mais, vai perder. E essa tensão invisível te cansa, te impede de descansar emocionalmente, de confiar de verdade, de se entregar sem medo. Mas e se você pudesse, pela primeira vez, questionar essa mentira? E se a dor que você carrega não for um defeito, mas uma consequência de não ter sido acolhido como precisava? E se os buracos emocionais que você tenta preencher não forem sobre carência, mas sobre a falta legítima de presença, de toque, de validação na infância? Aqui no canal Mentalidade Inabalável, nós abrimos espaço para essa conversa, sem máscaras, sem pressa, com profundidade, porque acreditar nessa mentira de que você não é suficiente como é o que mantém viva a sua dor. Mas olhar para ela, nomeá-la, enfrentá-la, é o que começa a te libertar. E aqui está a verdade que talvez
ninguém tenha te dito com clareza até hoje. Você não precisa se tornar outra pessoa para merecer amor. Você já é digno de amor exatamente como é, com suas lágrimas, com sua intensidade, com sua luz e com sua sombra. Essa criança que aprendeu a se adaptar para sobreviver ainda vive em você, mas agora você é o adulto e pode dizer a ela: eu vejo você, eu acredito em você. E agora você não precisa mais se esconder. No próximo bloco, vamos entender como a cura começa de fato. Como trazer essa criança à luz sem cair em autopiedade ou vitimismo, mas com coragem, maturidade e compaixão. Você vai ver que existe um caminho de volta e que, apesar de doloroso, ele é profundamente libertador. Se essa mensagem te tocou, considere se inscrever aqui no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, nós não queremos te transformar em outra pessoa. Queremos te ajudar a voltar para quem você sempre foi, antes de todas as máscaras, antes de todos os medos. E lembre-se, a mentira mais feia não sobrevive quando você escolhe a verdade. E a verdade é que você merece ser amado, inteiro. O corpo guarda segredos que a mente esqueceu. Você já notou como, em situações que nem parecem tão perigosas assim, o seu corpo reage com tensão? Você trava antes de dizer o que realmente pensa. Você hesita antes de se impor. Você se desculpa por tudo, até pelo que não fez. Você dá demais, tolera demais, se adapta demais nos seus relacionamentos, como se estivesse sempre tentando provar algo. Você persegue a perfeição não como um ideal, mas como uma necessidade emocional. Você sente que, se não for impecável, será um fardo, e tudo isso parece comportamento, mas, na verdade, é memória emocional. Seu corpo lembra daquilo que sua mente tentou apagar. Ele se protege, ele antecipa a dor, ele evita o abandono. Mesmo que racionalmente você saiba que já não está mais naquele ambiente antigo. Seu sistema nervoso ainda está preso no passado. E esse é o ponto-chave que muitos ignoram. A ferida emocional não precisa ser lembrada em palavras para continuar doendo. Ela se manifesta em ações automáticas, em vínculos repetitivos, em autocobrança, em um medo quase invisível de incomodar. Tudo isso remonta à mesma raiz, a mentira original de que o seu valor era condicional. E é por isso que você se esforça tanto para ser aceito, para ser bom o suficiente, para que ninguém perceba aquela parte de você que, no fundo, ainda acha que não é digna de amor do jeito que é. Essa é a ferida raiz. E todo o trabalho de autoconhecimento, quando é verdadeiro, não é apenas sobre entender essa ferida com a mente, é sobre trazer de volta à consciência as partes de nós mesmos que tivemos que abandonar para sobreviver. A espontaneidade, a vulnerabilidade, a força que foi reprimida, a sensibilidade que foi escondida, é um resgate, uma reconexão com aquilo que fomos obrigados a deixar para trás. E não é fácil, porque, como já vimos, esses traços abandonados ficaram guardados na sombra. E reencontrá-los, muitas vezes, traz dor, resistência, culpa. Afinal, você passou uma vida inteira tentando se afastar disso. Mas aqui vai uma verdade fundamental. A cura não é sobre consertar o que está quebrado. É sobre reunir o que foi separado. Carl Jung via o processo de cura não como um ajuste técnico da psique, mas como um retorno à inteireza. Ele dizia que o verdadeiro propósito da vida não é alcançar a perfeição, mas tornar-se inteiro. E ser inteiro significa acolher tudo o que você é, inclusive aquilo que parece contraditório, feio, indesejável, inclusive a dor, inclusive a raiva, inclusive a sua necessidade legítima de afeto. Na visão de Jung, o self verdadeiro, a nossa essência, está lá, esperando por nós. Mas só conseguimos reencontrá-lo quando deixamos de atuar.
quando paramos de viver em função do olhar do outro, quando temos a coragem de descer até o porão da alma e resgatar as partes que ficaram trancadas, e é por isso que você sente que algo está faltando, mesmo quando tudo parece certo, porque você não quer mais sobreviver, você quer viver de verdade. Esse é o ponto em que muitos chegam e dizem: mas eu já entendi tudo isso, por que ainda não mudei? Porque mudança real não acontece só no plano racional. Ela precisa ser sentida no corpo, acolhida no coração, vivida em cada gesto, em cada escolha, em cada... Não que você comece a dizer sem culpa, em cada sim que você diz para si mesmo, com firmeza. Aqui no canal Mentalidade Inabalável, nós estamos trilhando esse caminho juntos, sem fórmulas prontas, sem atalhos, com a disposição de olhar para dentro com verdade, mesmo quando dói. Porque sabemos que não há paz fora se dentro ainda existe guerra. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se inscreva aqui no canal. Esse é um espaço para quem já cansou de fingir que está tudo bem e decidiu olhar com coragem para o que realmente importa. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais o que significa tornar-se inteiro. Você vai entender o que está por trás das recaídas, da autossabotagem, dos altos e baixos emocionais. E como tudo isso faz parte de um processo de cura que não é linear, mas profundamente transformador. Lembre-se, você não precisa de conserto, você precisa de reintegração, e a sua alma sabe exatamente por onde começar. Quando pensamos em cura, geralmente imaginamos uma espécie de reparo, algo quebrado que precisa ser consertado, melhorado ou ajustado para voltar a funcionar. É como um objeto danificado que leva para o conserto ou um problema que exige uma solução imediata. Mas para Carl Jung, essa visão é superficial. Ele nos convida a pensar na cura de uma forma muito mais profunda, muito mais humana. Para Jung, a cura não é sobre se transformar em uma pessoa diferente, nem sobre se polir para brilhar melhor diante dos outros. Não é uma corrida para alcançar a perfeição ou se encaixar em modelos pré-definidos de sucesso e felicidade. Na verdade, a cura é um processo que ele chamou de autorrecuperação. Um reencontro com o que sempre esteve dentro de você, desde o começo. Imagine que, ao longo da vida, você foi recolhendo pedaços de si mesmo, escondendo partes que o mundo não aceitou, silenciando vozes internas para agradar, sufocando sentimentos para evitar rejeição. E agora, a cura é esse ato corajoso de reunir cada um desses pedaços espalhados para reconstruir a sua totalidade. Jung dizia que muito do sofrimento moderno não vem da falta de ferramentas, nem da ausência de conhecimento técnico. O que falta, segundo ele, é significado. Falta uma conexão verdadeira com os sentimentos mais profundos, com aquela voz interna que muitas vezes é abafada pela correria, pelas obrigações, pelas expectativas externas. Essa desconexão cria uma distância entre quem você realmente é e quem você tenta ser para sobreviver. Essa é a raiz das dores, não sermos vistos como realmente somos. Sentir que a persona, a máscara social que usamos, não é suficiente para nos validar. Sentir que estamos vivendo uma versão fragmentada de nós mesmos, longe da nossa essência. Jung nos desafia a olhar para dentro e reconhecer o que ele chama de self. O centro da nossa existência, onde habitam luz e sombra, força e vulnerabilidade, alegria e dor. O self é a nossa totalidade, que aceita tudo o que somos, sem julgamentos. E é justamente essa aceitação incondicional que abre espaço para a verdadeira cura. Mas essa cura não é simples. Não é um caminho reto ou fácil. É uma jornada que exige coragem para enfrentar as partes sombrias, aquelas que você talvez tenha escondido até de si mesmo,
As partes de raiva, medo, insegurança, tristeza e até mesmo aquelas que você julgava ruins ou indesejáveis. Integrar essas partes é fundamental para deixar de ser refém da persona, aquela versão adaptada que você criou para se proteger. Porque a persona, embora necessária na infância, quando o mundo parecia ameaçador, pode se tornar uma prisão na vida adulta. Ela te limita, te afasta da autenticidade e impede que você viva de verdade. Esse processo de integração, de reunir as partes fragmentadas, é o que Jung chamou de individuação. Uma palavra que pode parecer complicada, mas que significa simplesmente tornar-se inteiro. É um caminho lento, que não tem atalhos, mas que, quando trilhado, abre portas para uma vida mais verdadeira, mais alinhada com o seu propósito. É nessa jornada que você encontra o seu verdadeiro eu, aquele que não precisa fingir nem esconder. Aqui no canal Mentalidade Inabalável, acreditamos que essa jornada de individuação é um dos maiores desafios e presentes que a vida pode oferecer. Por isso, criamos esse espaço para que você possa caminhar conosco, aprendendo a ouvir a sua voz interior, a acolher suas sombras e a despertar sua força verdadeira. Se você está pronto para iniciar ou aprofundar essa jornada, inscreva-se no canal. Aqui não queremos que você seja outra pessoa. Queremos que você se torne quem sempre foi, íntegro, autêntico, forte. No próximo bloco, vamos continuar explorando esse caminho de autodescoberta e cura. Vamos falar sobre como podemos lidar com as resistências internas que aparecem durante essa transformação e como encontrar equilíbrio entre luz e sombra. Prepare-se para avançar ainda mais na sua caminhada. As partes de você que você costuma esconder, aquela raiva que você tem medo de mostrar, aquela tristeza que você reprime, a insegurança que tenta disfarçar, não são fraquezas. Elas são, na verdade, as chaves para descobrir quem você realmente é. São pedaços legítimos do seu ser, que a vida, o medo e as experiências difíceis fizeram você esconder para sobreviver, mas que agora precisam ser acolhidos para que você se torne inteiro. Imagine o quanto de energia você gastou tentando ser bom demais, tentando se encaixar, tentando provar que merece amor e respeito. E se eu te dissesse que esse esforço intenso muitas vezes só mantém você preso num ciclo de dor? Que a verdadeira cura começa quando você para de lutar contra essas partes internas. Quando você para de tentar ser bom e começa a ser real. Ser real significa permitir que essas partes que você um dia silenciou tenham voz. Significa permitir-se ocupar espaço. Significa descansar quando o corpo pede. Dizer não quando o coração diz não. Expressar suas emoções, mesmo aquelas que você tem medo que os outros não aceitem. E é aqui que a mágica acontece. Não aprendemos a desaprender a mentira que nos cerca, aquela ideia de que não somos suficientes, pela lógica fria da mente. Aprendemos por experiência vivida, por contato real com nossa essência, por meio do ato corajoso de ser vulnerável e presente. Você já parou para pensar como o perfeccionismo pode ser uma forma de evitar a verdade? Quando buscamos ser perfeitos, não estamos nos permitindo errar, sentir, sermos humanos de verdade. Mas quando escolhemos a presença, a honestidade acima do desempenho e da máscara, começamos a quebrar o ciclo que nos mantém presos. Cada vez que você escolhe a si mesmo, não a máscara, não o papel que aprendeu a desempenhar para o mundo, você dá um passo importante na direção da liberdade emocional. Você escolhe o seu ser humano completo, com falhas, medos, luzes e sombras. E aqui está a melhor parte. Você não precisa ganhar o direito de ser quem você é. Você sempre teve esse direito.
Nunca houve um momento em que você precisasse provar seu valor para ser amado. Nunca existiu uma condição que tivesse que ser cumprida para que você merecesse respeito. A ferida mais profunda que carregamos vem dessa mentira cruel. A mentira de que precisamos ser outra pessoa para sermos aceitos. Mas essa mentira, por mais poderosa que tenha sido, perde seu poder no momento em que você decide olhá-la de frente. No momento em que você escolhe não mais alimentá-la, com silêncio, com negação, com autojulgamento. O poder dessa mentira desaparece quando você começa a ser gentil consigo mesmo, quando aceita que o seu valor não depende do que você faz, do que conquista ou do que os outros pensam. Quando começa a honrar suas emoções, seus limites, suas necessidades, quando escolhe ser inteiro com todas as imperfeições que isso implica. É uma jornada que exige coragem, porque abrir mão das máscaras e dos papéis que você carregou a vida inteira é, ao mesmo tempo, assustador e libertador. Mas a recompensa é incomensurável. A sensação de viver autenticamente, em paz consigo mesmo e com o mundo. No canal Mentalidade Inabalável, nosso compromisso é caminhar ao seu lado nessa jornada de autoaceitação e cura profunda. Aqui você vai aprender que ser vulnerável não é fraqueza, que errar faz parte do processo, que a luz só brilha verdadeiramente quando encontra a sombra. E mais importante, que você nunca estará sozinho. Se essas palavras estão fazendo sentido para você, se inscreva no canal. Vamos juntos quebrar o ciclo, escolher a presença, a honestidade, a verdade e celebrar o ser humano completo que você é. No próximo bloco, o último dessa série, vamos fazer um encerramento impactante. Vamos refletir sobre tudo o que vimos, fortalecer sua motivação e trazer uma mensagem de esperança e ação que pode transformar sua vida. Não perca! Nos vemos no próximo e último bloco. Você já percebeu como, durante a vida, podemos carregar uma mentira pesada que nos limita, nos diminui e rouba a nossa paz? Essa mentira, que talvez tenha se instalado silenciosamente em sua mente, diz que você não é suficiente, que precisa mudar para ser amado, que não merece o que há de melhor na vida. Mas quero que você entenda algo muito importante. Essa mentira nunca foi sobre você ser falho. Ela reflete a dificuldade que os outros tiveram de atingir a própria humanidade. E, sem saber, acabaram passando isso para você. Não é sua culpa. Nunca foi. Porém, mesmo que não seja sua culpa, a responsabilidade pela cura está em suas mãos. Sim, a sua cura, o seu reencontro com o que há de mais verdadeiro dentro de você, só depende de você. E é justamente esse o poder que você tem, o poder de olhar para dentro, reconhecer essa mentira e escolher libertar-se dela. Hoje, eu quero te convidar a dar esse passo corajoso. Não guarde mais essa mentira dentro de você. Traga-a para a luz, nomeie-a, reconheça que ela existe, mas que não define quem você é. Porque você é muito mais do que qualquer crença limitante que te foi imposta. Se alguma dessas palavras tocou você de alguma forma, faça algo importante agora. Deixe um comentário aqui embaixo. Conte para a gente qual parte falou mais com seu coração. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para entender que não está sozinha. Você tem o poder de inspirar e ajudar outras pessoas simplesmente sendo autêntico e compartilhando sua verdade. Aqui, no canal Mentalidade Inabalável, nosso propósito é justamente esse: criar uma comunidade onde possamos crescer juntos, trocar experiências reais e ir fundo naquilo que realmente transforma vidas. Por isso, se você ainda não faz parte dessa família, inscreva-se agora. Ative o sininho para não perder nenhuma nova reflexão que pode mudar sua maneira de enxergar a vida e a si mesmo. Além disso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like.
O seu engajamento ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. E compartilhe com amigos, familiares ou qualquer pessoa que esteja buscando um caminho para uma vida mais honesta, mais íntegra e mais feliz. Lembre-se, você merece ser inteiro. Você merece viver sua verdade. E você nunca precisou ganhar esse direito. Ele sempre foi seu. A transformação começa quando escolhemos ser autênticos, quando decidimos deixar a máscara para trás e viver a coragem de ser quem realmente somos. Muito obrigado por assistir até aqui, por estar aberto a essa mensagem e por fazer parte dessa caminhada conosco. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos continuar explorando caminhos para que você possa construir uma vida com mais significado, mais liberdade e mais amor próprio. Até lá, cuide de você com carinho e coragem, porque essa é a mentalidade inabalável